Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você trouxe Bíblia física, eu recomendo e reforço, tenha uma Bíblia física, porque vai chegar um tempo que você não vai mais funcionar com celular, nem tablet. Não está longe não. Então aprenda a voltar para a Bíblia física. Vai chegar um tempo que não vai ter mais culto em YouTube, Palavra de Deus disponível no YouTube, não vai. Antes do cordeiro, leão da tribo de Judá voltar, nós teremos a presença de 3 seres muito perigosos. Teremos a presença do falso profeta, já deve estar aqui na terra, o diabo, a besta, falso profeta e o anticristo. 3 seres que estão comprometidos com a destruição da igreja e com a dizimação da humanidade. Eles estão interessados em dominar e destruir a humanidade. Eles já devem estar aqui na terra. E eles vão mandar falsos sinais e maravilhas. E somente aqueles que andam com Jesus vão estar seguros. Somente aqueles que andam em santidade com Jesus vão estar seguros. Somente aqueles que andam na comunhão vão estar seguros. Porque a Bíblia diz e garante, a Bíblia garante que, se possível for, enganaria até mesmo os próprios eleitos. Se você se julga uma pessoa eleita por Deus, o engano está presente para enganar, se possível, você, a mim. E nós não temos habilidades humanas capazes de nos proteger. A nossa única condição de proteção é a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, a santidade e a comunhão com os irmãos. Acredite nisso. Vamos ao Evangelho de Marcos, sem mais demora. Está gravando? Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versículo de número 14 e 15. Capítulo 1, verso 14 e 15, quem achou, diga achei. Antes era amém, né? Quem não achou, diga me ajuda. Está precisando de ajuda para achar Marcos 1 aí, Evangelho? Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Então abre Mateus, logo o próximo é Marcos, Evangelho de Marcos. Capítulo 1, está na tela também, se você prefere ler na tela, também está na tela. E diz assim o Evangelho: depois que João foi preso, gente de fé vai presa. Só as igrejas triunfalistas é que pregam que tudo dá sempre certo para o crente. Igrejas mentirosas, existem falsas igrejas, irmãos. Igrejas falsas pregam somente coisa boa. E pregam vitória constante para você. Como é que você sabe que uma das formas de entender se uma igreja é verdadeira ou falsa é o que ela prega? Se ela só prega coisa boa e somente vitória para você nesse mundo, é uma falsa igreja, é uma falsa mensagem, é um falso evangelho. Vai distrair você, mas não vai levar você para a eternidade. Tome cuidado. Um pregador verdadeiro não prega só coisa boa. Não prega só vitória. O texto abre para a gente dizendo: depois que João foi preso. Diga. Quem era João? João era o primo de Jesus. João era primo de Jesus. João era a voz que clamava no deserto e preparava a vinda de Jesus. Não era um profeta, era muito mais que um profeta, segundo a fala de Jesus, é muito mais que um profeta. Jesus disse de João que não houve na terra um homem igual a ele. Imagina só a importância do ministério de João. Ele é o preparador. Isaías profetizou 800 anos antes do nascimento de João e de Jesus que João viria. Ele diz que a voz clamaria no deserto.
Agora o texto do Evangelho começa dizendo, depois que João foi preso. Quando a vida da gente não incomoda ninguém, é um péssimo sinal. A nossa vida precisa incomodar. Não porque a gente é chato, mas porque a gente é santo. Não porque a gente fala fora de hora, mas porque a gente fala a palavra de Deus. Se a minha vida não causa incômodo, a minha vida alguma coisa está estranha. E o texto começa dizendo, depois que João foi preso. Depois que João foi preso. Às vezes o Evangelho provoca isso na gente, perseguições, rejeições. A gente pensa que vai se converter a Cristo e a gente vai se tornar a pessoa mais simpática do mundo. Todo mundo vai gostar da gente. Tem um monte de gente que vai querer destruir a gente, movida por espíritos do mal, movidos por mentalidades obscuras, movidas por corações obscuros. Vão querer coisas ruins para nós, porque nós somos da verdade, e a verdade incomoda. O que não incomoda? A mentira. Quem vive na mentira não incomoda ninguém. Só quem vive na verdade incomoda. A luz, quanto mais forte, mais incomoda. O que não incomoda? A escuridão. A escuridão não incomoda. Se a minha vida é luz, ela vai incomodar. E o texto começa dizendo, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia. Ele não parou. Não importa o que está acontecendo na igreja ou fora dela, no mundo, na vida de quem quer que seja, Jesus segue seu caminho levando salvação a todos os cantos. Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia Jesus. Diga. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam nas boas novas. Amados, nós vivemos dias marcados por acontecimentos estranhos. Nós vivemos dias que chamam a atenção do mundo. Se você assistir um pouco de noticiário global, internacional e nacional, não é só no Brasil que tem acontecido coisas estranhas, mas no mundo. Sinais alienígenas. Se você está assistindo o noticiário, você está vendo comentários sobre sinais alienígenas. Isso sempre teve, mas não do jeito que está agora. E a forma como está agora. Governos falando de OVNIs e extraterrestres e alienígenas e arquivos, etc. Naves aparecendo no Brasil, em Curitiba. Se é mentira, se é verdade, o tempo dirá. No meio da mentira sempre tem verdade, no meio da verdade sempre tem mentira. É um tempo estranho, de sinais estranhos. Guerras que estão ganhando força cada vez maior. E guerras que estão se expandindo por lugares que a gente não via guerra. Crises econômicas, financeiras, terremotos. Essa semana que passou nós fomos testemunhas de um terremoto que há mais de 100 anos não acontecia, na Venezuela. Mais de 10 mil mortos, mais de 100 mil pessoas desabrigadas, famílias inteiras dizimadas.
Mas se você está atenta, você sabe que o terremoto que aconteceu na Venezuela não aconteceu sozinho. Foram mais de 10 pontos no mundo que aconteceu terremoto, incluindo sensações de tremores no sul do nosso país. No norte, desculpa. Troquei o norte pelo sul. Fomes. Gente morrendo de fome em pleno século 21. Aumento de violência. O esfriamento da igreja. A igreja perdendo força. As igrejas perdendo vigor espiritual. Dinamismo. Presença. As pessoas se afastando da igreja por qualquer motivo banal, trocando. Esses dias eu estava assistindo um desses canais que eu e a Cecília a gente segue de viagens, e aí o casal que é dono do canal no YouTube passou por um lugar na Inglaterra. O casal passou por uma cidade na Inglaterra e ele viu um alvoroço, um movimento e pessoas bebendo e curtindo e dando risadas. Londres. E aí ele olhou assim e falou: nossa, é uma igreja linda, desses tipos antigos, episcopais. Virou um bar. Para mim, isso é um grande sinal de esfriamento da igreja. Que triste uma igreja virar bar. Tem tanta confusão na terra, as pessoas não sabem mais o que é verdade, o que é mentira, né? Que imagem é verdadeira, que imagem é mentira? Que notícia é verdadeira, que notícia é mentira? As pessoas estão confusas, perdidas. Vivendo confusão moral. O certo não é mais certo. E o pior, dentro das igrejas, o certo está virando errado. As pessoas não querem mais serem chamadas a atenção pela verdade da palavra. Não mexa comigo. Elas querem viver no pecado e dentro da igreja. E não querem que mexam com elas. O errado está certo e o certo está virando errado. O torto está reto e o reto é torto para muitos. Jesus afirmou que esse tempo, essas coisas, esses acontecimentos seriam sinais que antecederiam sua volta. Tudo que eu estou falando aqui são sinais. Jesus falou sobre isso. Mas a grande pergunta não é, e eu sei que muita gente faz essa pergunta, mas essa não é a pergunta importante. Essa não é a grande pergunta. Essa não é a pergunta principal. Quantos sinais ainda veremos? Essa não é a pergunta certa. Quantos sinais ainda veremos? A pergunta verdadeira é: o que faremos diante de tantos sinais? O que você vai fazer diante de tantos sinais que estão chocando o mundo, que estão diante de você? Em Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus inicia seu ministério. E olha, quando Jesus inicia, ele começa o ministério dele, nós estamos falando de 3.000 anos atrás, praticamente. 3.000 anos atrás. E o que ele começa dizendo? Ele começa anunciando uma mensagem de urgência. Veja, era o princípio do século. E qual é a mensagem de Jesus? É uma mensagem de urgência. E essa mensagem de Jesus, pregada há 3.000 anos atrás, praticamente, ela é atual hoje. E ela nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro,
Reconheça que o tempo é agora. O tempo é agora. O verso 15 diz: o tempo é chegado, disse Jesus. Quando ele começa a sua mensagem, ele começa dizendo: o tempo é chegado. A palavra tempo, aqui em Marcos, no grego, que saiu da boca de Cristo, é kairos, não é cronos. Cronos é o tempo do relógio que a gente vive aqui na Terra. Mas Jesus usou um termo kairos, e kairos é o tempo de Deus, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. E Jesus disse: o tempo de Deus é chegado. Ou seja, agora vai acontecer um conflito, porque até agora os homens viveram no cronos, no tempo da sua vida, no tempo dos seus planos, no tempo das suas vontades, no tempo das suas escolhas. Mas agora o kairos de Deus é chegado, o tempo de Deus chegou, meu irmão. E chegou com Jesus. Não é tempo de distração, não é tempo de acomodação, é tempo de decisão. Deus está chamando sua igreja para acordar, para despertar. Deus está chamando você, a mim, a nós. Cada sinal que a gente vê nos noticiários, no dia a dia, cada sinal aponta para a urgência do Evangelho. Pergunte a si mesma. Faça essa pergunta a si mesmo. Não fique dependendo que alguém te pergunte nada. Pergunte a si mesma: estou vivendo como alguém que entende a urgência deste tempo? Eu estou vivendo como alguém que tem discernimento do tempo atual? Segunda lição: Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Diga. Primeiro ele disse: o tempo é chegado. Diga. Agora ele diz: o reino de Deus está próximo. Presta atenção. Quando foi que Jesus disse que o reino de Deus estava próximo? Quando? Há quase 3.000 anos atrás ele disse: o reino de Deus está próximo. Se estava próximo lá há 3.000 anos atrás, quão perto está agora? Abre seus olhos. Jesus não anunciou apenas acontecimentos futuros. Ele anunciou a chegada de um rei, e ele anunciou a chegada de um reino. O reino e o rei estão aqui. Ele é o rei que traz o reino. Os sinais devem produzir não apenas medo. Os sinais provocam medo. E está tudo bem, é para provocar medo mesmo. Muita gente vai ficar com medo dos sinais. Mas os sinais devem produzir em você e em mim submissão ao Rei. Essa semana que passou, alguns episódios foram acontecendo. Tem vários episódios que acontecem, várias coisas que acontecem na vida da gente que a gente não gostaria que acontecesse. Pessoas que a gente ama morrem, ficam doentes, enfim, situações terríveis.
ao nosso redor. E aí a gente olha para essas situações e muitas pessoas se perguntam: poxa, cadê Deus nisso tudo? É natural pensar assim. E essa semana eu estava um pouco assim, conversando com Deus sobre essas coisas ruins que acontecem. Especialmente quando acontece com pessoas perto da gente e a gente está orando por essas pessoas. E aí não melhora. Você já orou por pessoas e circunstâncias que não melhoram? Sim ou não? Deixa eu ver se eu estou sozinho nessa. Não, acho que, poxa, está aí. Você ora e não melhora. Às vezes até piora. E muitos podem achar que Deus ou não está atento, ou não sabe o que está fazendo, ou não está ouvindo. E nenhuma dessas coisas é verdadeira. Ele está atento, ele está ouvindo e ele está operando. Só não está fazendo do jeito que você quer. E aí eu fui na casa de uma querida irmã na igreja, aqui da Igreja Apex, pegar algumas coisas, uns documentos que eu precisava pegar com essa pessoa, e ela está aqui olhando para mim agora nessa manhã, enquanto eu prego. E eu falei para essa pessoa, falei: olha, assim, 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 assim. Ela soltou uma frase, essa pessoa soltou uma frase que calou no meu coração. Respeitosamente, de maneira bem tranquila, ela olhou para mim e falou: pastor, quando o rei manda uma ordem, a gente não tem que questionar nada. Quando o rei emite uma ordem, a única coisa que a gente pode fazer é ficar quietinho e obedecer. Depois eu despedi da pessoa, do nosso irmão querido, irmã querida, eu despedi. E quando eu estava dirigindo meu carro de volta para continuar meu dia, eu fiz uma oração: meu rei, o Senhor reina, independente das circunstâncias, eu te amo e me submeto às tuas ordens, aos teus decretos e às tuas leis. Imagina você diante de uma autoridade global, ele dá uma ordem lá, você vai lá bater boca com ele? Vai? Você está lá no palácio do rei, de um desses reis, e aí ele dá uma ordem e você vai bater boca com o rei? Nem com o juiz você vai bater boca, né? Então, o que devemos é nos submetermos ao rei, priorizar o reino é o chamado, porque o reino está próximo. Buscar santidade. Buscar santidade não é só buscar intelectualmente, é checar a sua vida se está de acordo com a Bíblia. Buscar santidade é ser parecido com o que a Bíblia diz. É checar a sua vida e olhar: peraí, minha prática de vida está de acordo com o que a Bíblia diz? A vinda do reino é um tempo do reino, da gente servir a Deus com fidelidade. Terceiro, arrependa-se verdadeiramente, porque Jesus disse: o reino de Deus, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependa-se. Porque só vai para o reino gente arrependida. Só gente arrependida vai para o reino. A mensagem de Jesus foi essa: arrependa-se. A palavra arrependimento, metanel no grego, significa uma mudança de pensamento. Pare de pensar do jeito que você está pensando, mude seu jeito de pensar. Arrependa-se. Mas também significa mudança de coração. Pare de colocar as prioridades que você tem colocado e coloque as prioridades do reino. Esses dias eu estava orando e eu estava fazendo alguns debates com Deus, no bom sentido. Era uma
uma conferência que eu estava tendo com Deus nas minhas orações, e eu perguntei muitas coisas para Deus, e meu coração se apertava e se aliviava, se apertava e se aliviava. Lá pelas tantas, na minha oração, o Senhor falou comigo e me disse: pare de pensar nas coisas da terra e pense nas coisas do céu, do reino. Às vezes a gente está tão acostumado a viver na terra que a gente só pensa nas coisas da terra, e o grande desafio é ouvir a voz de Jesus que está dizendo: arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Agora, arrependimento, metanel, também é mudar o seu caminho, é mudar o pensamento, é mudar o coração, mas é mudar a direção. Mudar a direção significa eu estou fazendo coisas que eu preciso me arrepender e mudar, parar de fazer. Pare de fazer enquanto é tempo. Pare de praticar o pecado enquanto é tempo. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo de arrependimento, nem lugar de arrependimento. E ele disse: arrependa-se. É mudar de direção, é abandonar o pecado, é alinhar a vida com a Bíblia, com o Espírito Santo, com Deus e com as suas prioridades. Os sinais que a gente está vendo no mundo devem produzir transformação em nós, não apenas curiosidade profética. Não é para produzir somente curiosidade. Qual será o próximo sinal? Ou medo. Medo é bom, porque o medo faz a gente checar o caminho que a gente está andando. Medo tem o... Deus permitiu que o medo estivesse aqui também para a gente poder checar o caminho que a gente está andando. Se a gente não tivesse medo, a gente meteria a mão na colmeia da abelha, mergulharia do lado de um tubarão branco, agarraria um fio de eletricidade de 1.200 volts, pularia de um precipício, se a gente não tivesse medo. O medo evita o choque, o medo evita o desastre, o medo gera temor, mas mais do que tudo, o medo deve produzir arrependimento. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o reino de Deus. Alinhe a vida com Deus, os sinais devem produzir transformação, mudança. Quarto e último, creia nas boas novas, disse Jesus. Jesus disse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creia nas boas novas. Verso 15 ele diz: creia nas boas novas. A resposta correta aos sinais não é desespero, é fé. Enquanto você olha para os sinais, Deus não está chamando você para ter medo, mas para ter fé. Para você checar a sua fé. Como vai a sua fé? Sua comunhão com a palavra, com Deus, com a igreja. Como vai seu serviço a Deus? O Evangelho continua sendo a única esperança para as pessoas deste mundo, incluindo eu e você. A única esperança é o Evangelho de Jesus. Nada poderá te salvar, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus pais, nem seus filhos, nem seu dinheiro, nem seu apartamento, nem sua casa, nem seu chefe, nem seu primo rico, nem seu cunhado, sua cunhada. Você não vai poder apelar para ninguém. A única esperança para o mundo, que inclui você e a mim, é o Evangelho. Quem crê, viverá. Quem crê, vive preparado. Quem crê, persevera. Quem crê, anuncia a Cristo, a única esperança. Os sinais estão
por toda parte, meus irmãos, diante dos nossos olhos. Mas Jesus continua fazendo o mesmo chamado que ele fez em Marcos. É interessante às vezes que a gente vê pessoas que gostam de novidades, né? Mas Jesus mandou a gente pregar uma velha mensagem. O Evangelho de Jesus continua sendo a única mensagem. As boas novas continuam sendo o único caminho. E o velho, bom e novo Jesus continua sendo aquele único que pode te salvar, e a mim. Jesus continua fazendo o mesmo convite. Será que eu e você estamos ouvindo? O convite é: o tempo chegou, irmã. O tempo chegou, irmão. Sujeito, o tempo chegou. O reino está próximo. Arrependa-se. O convite de Jesus continua sendo o mesmo: arrependa-se. Creia no Evangelho. E eu quero lembrar a você o que é o Evangelho. O Evangelho, antes de ser uma boa notícia para você, é uma péssima notícia. Por quê? Porque o Evangelho verdadeiro, ele diz para você: arrependa-se, não está bom a sua vida. A primeira fala de Deus para nós é: não está me agradando. Sua vida não me agrada. A sua distância de mim não me agrada. Os seus pecados me irritam. Eu odeio os seus pecados, o seu orgulho, a sua dureza, a sua altivez, as suas mentiras, sua prostituição, o sexo ilícito, o sexo fora do casamento divino. Casamento é quando Deus abençoa através de um culto onde tem um pastor cheio do Espírito Santo. Não é casamento no civil. Civil não é casamento. Não viva maritalmente se você não casou no Senhor. O único casamento que Deus abençoa é no Senhor. Não está liberado sexo fora disso. Livre-se da pornografia, dos vídeos de madrugada, porque o pecado não agrada ao Senhor. Pare com a bebedeira, com a masturbação, porque o pecado te afasta de mim. E o Evangelho não é: vem para Jesus que eu vou consertar tudo, para deixar tudo do jeito que você gosta. Isso não é Evangelho, irmãos. O Evangelho, antes de ser uma boa notícia de que Deus te ama, é uma péssima notícia que mostra que você está perdido, que você e eu estamos perdidos, e o único capaz de nos encontrar e nos salvar é Jesus, o Cristo de Nazaré. Ninguém mais. E o tempo está chegando, está próximo o reino. Não viva mais de qualquer jeito. A mensagem é: o tempo chegou, o reino está próximo, arrependa-se. Não tem como nós provarmos o descanso de Deus sem primeiro provarmos o arrependimento de Deus. Esse tema, o que faremos diante de tantos sinais, eu tirei de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, não precisa pôr aí na tela, mas relata a primeira mensagem pregada depois da descida do Espírito Santo na boca de Pedro. Pedro prega uma mensagem e ele lembra o Evangelho. E ele diz: esse Jesus, ele diz, este homem que vocês rejeitaram e que andou no nosso meio aqui, vocês viram, foi um homem aprovado por Deus por meio de sinais,
por meio de maravilhas e milagres que Deus fez por intermédio dele. Pois este homem Jesus, vocês, judeus, rejeitaram e o crucificaram no madeiro. Mas esse Cristo, diz Pedro, que vocês crucificaram e que morreu pelo pecado da humanidade, esse Jesus Cristo, a morte não poderia retê-lo no túmulo. Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo sobre todas as coisas. E eles estavam ouvindo Pedro e eles estavam questionando se a turma estava bêbada porque o Espírito Santo tinha descido e eles estavam falando em línguas. Esses homens não estão bêbados como vocês estão maldosamente dizendo e pensando. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos tempos que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens profetizarão, até sobre meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e vocês verão sinais. E aí vem o tema da mensagem dessa manhã. Ao ouvir tudo isso, a multidão, o coração ficou apertado. Por que ficou o coração apertado? Porque Pedro jogou na cara deles o pecado deles. Pelo Espírito, mas foi. Vocês mataram o Cristo. E aí o coração deles ficou apertado. Ah, como eu oro, irmãos, para que nosso coração se aperte. E que a gente veja o pecado da gente e se arrependa. Porque então virá o tempo do refrigério pela presença do Espírito Santo. Antes não. E aí aquele povo, diz o texto lá, que o povo compungiu o coração, apertou o coração, e eles perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos. E a pergunta foi exatamente essa: que faremos, irmãos? E daí saiu o tema. Que faremos diante de tantos sinais em que Deus está mostrando o chamado dele para você, o chamado dele para mim, o chamado dele para a igreja, o chamado dele para o mundo? E qual é o chamado de Deus? O chamado de Deus é que o tempo chegou. O chamado de Deus é que o reino está próximo. O chamado de Deus é arrependa-se. E o chamado de Deus é creia no Evangelho. Diante de tantos sinais, qual será a sua resposta, meu irmão, nessa manhã? Qual será a sua resposta? Continuar distraída, distraído? Apenas observar as notícias? Ou responder ao chamado de Cristo? Qual será a sua resposta? Qual será a nossa resposta diante do chamado de Deus? Hoje é tempo de voltar-se para Deus, viver debaixo do governo do reino. Deus disse que o reino está próximo. Nós precisamos viver debaixo do governo do reino. Gente que está debaixo do governo do reino não precisa muito de gente dizendo para ela o que é certo e o que é errado, porque ela tem leis internas do Espírito. Gente que precisa toda hora ficar sendo puxado na orelha é porque está fora do governo do rei. Arrependa-se, arrepender-se sinceramente e anunciar o Evangelho enquanto há tempo. Eu não estou aqui pregando qualquer coisa, irmãos. É a voz do Espírito para você e para mim, para nós. O Mestre está voltando, o Cristo ressuscitado está voltando. O leão vai rugir e as trombetas irão tocar. Como nós estamos vivendo? Os sinais, por fim, os sinais não existem para alimentar especulação. E aí, você ouviu aquilo? Mas para despertar uma geração. Deus quer despertar você
e não importa a sua idade, Deus quer despertar a nós, a igreja, o mundo, para que nós estejamos prontos para a volta de Cristo. Para a volta de Cristo. O que vai deixar você pronto e a mim é o nosso coração sintonizado com o reino e com o Rei. Uma mente de arrependimento, de transformação. Prestar atenção em Jesus, mais do que no TikTok. Amém. O Rei está voltando. Louvado seja o nome dele.